hoje nós temos conexões, casa e estilo. Já fizemos um passeio por esse projeto, nosso querido Caio Oliveira. Já falamos de cozinha, falamos de outros itens, né, outras coisas, mas esse apartamento está bacana demais, não? Nossa, eu sou suspeita, mas Patrícia assim, Anderson, sensacional. House Maxi. Nós hoje somos mais caladinhos, né? Uhum. Estamos com as nossas máscarazinhas para poder liberar o Caio, né? Lembrando que a gente ainda precisa usar. Né? Estamos vacinados, né? Sim, mas vamos ser Tomar cautelosos esses nesse cuidadinhos momento. ainda, para daqui a pouco a gente está Todo mundo aproveitando de livre, verdade né? todo mundo com essa liberdade Com certeza. necessária já, né? Mas para Patiqui, Que delícia, que né? delícia de apartamento, né? Deve ser muito legal. Gostoso. Colaborar também nessas especificações junto com o Caio, né? Atender o Caio sempre é um prazer, né? Os projetos são Obrigado. muito, assim, direcionados e pontuais. A gente consegue realizar exatamente a proposta que ele oferece para o cliente, né? Inicialmente, na apresentação do projeto. Sim. Então, assim, é aquilo que eu sempre comentei como loja, né? O arquiteto faz o seu trabalho e nós estamos para apresentar as soluções. Porque nós estamos envolvidos naquilo que ele está pensando para o projeto como solução para o cliente. Então, foi realizado acho que 100% do proposto, né, Caio? 100%. Então, muito, muito gostoso e foi um projeto que do início ao fim com o cliente, né? A gente teve essa oportunidade também de conhecer esses Sim. clientes e de se identificar, sabe? Loja, projeto, cliente e tudo fluiu muito bem. Não tivemos problemas, né? Então, assim, zero, tá tudo entregue perfeitamente. Que bacana. Muito bacana. Essa sinergia é tudo que a gente deseja, né? Porque imaginar que obra não tem problema é ilusão. ilusão, né? Mas a finalização não pode ter, né? É legal que no final tudo, né, principalmente imobiliário, toda essa parte, né, que fecha o decor, né, que fecha o projeto, né, com chave de ouro, essa entrega, né, e se entregar a chave, Cara, é bom deve ser demais. muito legal. É, na realidade, para nós, para eles e para os clientes, né? Porque para o cliente também receber a casa toda montadinha, tudo organizado, para só entrar, é uma comodidade que é maravilhosa, né? E quando a gente tem parceiros como a House Max, por exemplo, que ajuda a gente desde a escolha do móvel, que tem que acontecer bem antes dessa entrega, né? Porque existem prazos e existem várias coisas. E aí, como a Paty falou, a gente precisa já pensar o projeto antes, já tem que sentir o cliente para ver o perfil dele, para fazer essas escolhas e tal, para esse prazo correr e coincidir com o nosso prazo de entrega final, né? Aqui nós temos, então, o apartamento inteiro, né? Sim, sim. Esse terraço, que tem um outro clima, Sim. um clima diferente, a gente vai estar mostrando um pouco das imagens, né? A gente tem uma informalidade aqui, né? E o mobiliário ajuda a trazer essa informalidade, né? Isso. Com os tecidos, com as texturas todas que envolvem. Então, você tem palha, você tem madeira, você tem um pouco desse um linho, quase um algodão, né? Que dá um outro tipo de conforto. A gente tem várias texturas, né, que foram escolhidas, tudo muito conversando. A dedo, né? A dedo. Então, assim, o sofá para varanda que foi escolhido, sempre assim, com a preocupação inicial do cliente, que a gente respeitou no primeiro contato, né, Sim. Caio? Caio passa o projeto, a gente seleciona o mobiliário e a gente vai fazer aquela apresentação para o cliente na loja. Primeira preocupação do cliente, eu quero conforto, eu procuro algo que realmente me traga esse relaxamento, que eu consiga. Então, eu quero um sofá gostoso, né? Exatamente. Eu quero uma banqueta que eu fique sentada nessa banqueta, conversando com a minha família, com os meus amigos. Então, assim, se identificou porque é a nossa proposta como loja, é ergonomia, né? Aliás, a Paty bate muito nisso, Sim, né? Esse bastante. conforto, né? Eu confesso que eu não entendia tanto profundamente o quanto isso é importante para esse conforto que a gente precisa no nosso dia a dia, né? Com certeza. E assim, entrar mais um pouco na preocupação dos tecidos, né? Então, para varanda, Caio, olha, vamos pensar em algo Tecido assim. que remeta mais ao mar externa, que tem um toque gostoso. Eu acho que eu sou um cara que gosto muito dessa questão de sentir, né? E quando você senta numa poltrona, num sofá, você tem que passar a sensação do que você quer que a pessoa sinta quando estiver sentado nele. Não adianta ter um tecido que é bonito e aí você senta, o tecido é grosso, é duro. Então, cada ambiente, eu acho que ele precisa ter essa preocupação
sutil, né, de que tecido você está pondo, para que é o móvel que você está usando, porque até a praticidade de limpeza, enfim, eu acho que tem muitas preocupações que norteiam a escolha de um móvel e precisa ter esse cuidado fino, sabe, de fazer essas escolhas. E aí, junto com a Paty, a gente vai definindo ali bem quais são as possibilidades, né, o que é mais legal, o que é mais acessível, o que é viável, o que é viável para aquele Isso. móvel, né, porque cada fábrica tem ali as suas instruções. Então a gente junto vai montando esse quebra-cabeça e aí o resultado é o que a gente consegue aqui. A gente vai circulando um pouco pela casa e vai percebendo esses toques, né? E desenho também, né? Das Sim, peças, né? sim. A gente percebe, acho que quem está acompanhando agora a gente vai sentir nitidamente, né? A mudança de atmosfera Demais, né? que você tem lá no terraço, né? Quando nós passamos para cá, que é a área social da casa, né? Que você tem o estar, né? A sala de TV, porque aqui é integrado, né? TV com a sala de estar, né? Mesa de jantar, né? A integração, você vê as banquetas altas, lá, a transição para a cozinha, né? O escritório que está aqui do lado, né? Que você tem a cadeira certa, adequada, você tem também uma poltrona super confortável. Aquela poltrona, inclusive, ela muda, né, de cara, né? Isso, Ela tem um encosto mais baixo, quando você Isso. dobra o encosto e quando você quer um encosto mais alto. Né, Ela é a versão da deitar. poltrona, aquela do papai, só que menor, mas ela não sem perder o conforto, ela é retrátil reclinável. No mobiliário da sala, toda a parte de tecido, que eu acho que é realmente o propósito de uma loja física, né? Da gente apresentar a importância do cliente na loja, para ele sentir o toque, para ele escolher esse toque, né? Junto com o profissional que já fez essa seleção com ele. Eu espero um conforto, Sim. né? E aí vai unir conforto com funcionalidade, o que fica legal, o que fica com cor, né, Caio? Sem dúvida. Aí a gente fazendo esse bem bolado bacana, né? Eu achei legal que você tem móveis reversíveis, né? Porque esse é um apartamento de temporada, Sim. na verdade, né? Sim. Então você quer um apartamento para você descansar, mas às vezes também para receber, né? Então você Pra tem juntar a família. muitos confortos, né? Sim. Pensados ao mesmo tempo, né? Aqui você pode receber e aí é um móvel a mais, uma peça, uns 3 assentos a mais. Na verdade ele serve como puff, né, numa primeira proposta, ele serve como uma chaise de ampliação de quem está sentado no sofá, e ele também foi pensado para eventualmente servir até de mesa de centro, né, eventualmente as pessoas sentam em volta, quer botar aqui um petisco, uma bebida, você consegue ter ele como mesa de centro. Então ele de fato é uma peça que é versátil e aí para cada situação, para cada dia ele vai funcionar de um jeito diferente. Muito legal, né? E essa mistura de você ter couro, né? Você tem outro tipo de tecido, a madeira, uma né? viscose no tecido. O vivo em couro, o bracinho mais slim, né? Sim. Que acaba que você tem bastante espaço, mas você tem uma limitação aqui, né? E o móvel te ajuda a deixar mais isso. Sem dúvida. Eu particularmente, quando eu escolho esse tipo de peça, eu gosto muito de olhar design. A Paty sabe, né? Quando eu chego lá, eu sempre falo assim, Paty, não gostei muito do design disso. O que a gente tem com essa propriedade, com essa Direto e reto, não gostei. É ótimo. Porque aí eu falo assim, eu queria uma Meninos coisa... são mais assim, costumam ser mais objetivos, né? Aí eu falo, eu queria uma coisa com um braço mais enxuto, né? Mais enxuto. O próprio sofá, esse sofá, eu particularmente me apaixonei por ele desde a primeira vez que eu vi ele na loja. E eu sempre falei pra Paty que o que me amarrava muito nesse sofá era o braço mais slim. Esses detalhes em couro que ele tem também, pra mim chama muita atenção, apesar de ser muito sutil, né? Pra quem não tem essa percepção que a gente tem. Mas é o que me encantava nele. E aí na escolha das poltronas eu fui mais ou menos numa mesma linha. Se você notar, até óbvio, é bem nítido que os tecidos são diferentes e as pessoas às vezes vão falar, o cara comprou que tinha. Não, na realidade foi uma escolha proposital. Obviamente que a gente não vai conseguir um tom igual para tecidos diferentes, porque eles têm toques e texturas diferentes. Mas a escolha do tecido, por exemplo, combinado com o design da poltrona, era justamente trazer o conforto e principalmente nas poltronas ter esse toque mais aveludado, uma coisa mais, sabe, de relaxamento, que é um pouco diferente do sofá, né? O sofá tem uma função sim de descanso, né? Você tem esse apoio do puff,
mas ele não é igual a poltrona. Então quem tem uma poltrona dessa em casa vai entender o que eu estou falando. Ela já tem uma profundidade adequada, né? Então você já tem 2 almofadas, porque ela serve como aproximação de living. Então quando a gente recebe para a conversa, você tem a almofada de aproximação. Quando você tira essa almofada, você vira como 1 metro de profundidade, mais ou menos, te dá um relaxamento. Então a gente fala que a gente consegue atender a expectativa do cliente total. E não tem como ele não gostar da poltrona, né? Porque ele se identifica. E a questão dos braços finos, realmente, que é uma tendência e traz muito essa coisa do aproveitamento maior do interno do mobiliário, né? Então, a gente tem uma escolha aqui de mobiliário que realmente já leva uma assinatura no desenho dele, de ergonomia, então ele já tem essa preocupação de atender a expectativa de uso do cliente. Então, assim, foi um projeto assim, que foi atendido e muito, muito feliz e muito gostoso. Sim, o que foi entregue para eles, né? Falando um pouquinho do sofá, ainda mais, o sofá que tem uma espuma densidade 30, né? E que todas as almofadas saem e que também se transforma numa cama, já que nós estamos num apartamento, né, de temporada, um apartamento, então assim, se transforma, então é mais uma oportunidade de uso. E a gente gosta de oferecer isso, né? A gente gosta de oferecer essas soluções. Possibilidades, né? Isso. Essa casa multiuso é incrível, né? Bom, a gente vai para uma sala de jantar também extremamente confortável, elegante, né? Acho que novamente as texturas, né? O gostoso, né? Dos tecidos, né? A cadeira forrada, né? Com tecido é gostosa, né? Conforto. E assim, comprar cadeira de jantar, cara, senta em uma, senta em outra, senta em outra, senta em outra, senta em outra. Aí a hora que você senta e fala, gostei, agora vamos ver se o design atende à expectativa. Não atende, senta em outra, senta em outra. E a gente vai até encontrar uma cadeira que... Porque é aquilo que eu falo, né? Principalmente nos meus projetos eu tenho a preocupação de não ser só estético. Eu gosto muito da função, eu gosto muito que as coisas funcionem. Então não adianta a gente olhar uma peça maravilhosa, assinada, que você, por exemplo, senta e ela não funciona. Porque ela vai ser de fato uma peça que nunca vai ser usada. E eu gosto de usar os espaços, né? Talvez seja até o motivo, como você falou, de quando você entra no espaço, você percebe que ele tem alma, porque ele é um espaço para ser usado. Ele não é um espaço para ser decorado, não é uma vitrine, né? Ele é uma casa. Eu vim fazer acompanhamento da entrega, né, do mobiliário, a última que chegou, porque a gente foi entregando à medida que as coisas chegavam, né? Então, para também o cliente ir utilizando, né, porque ele usa de temporada, né, de fim de semana. Então, chegou as cadeiras, vamos entregar, chegou o sofá, cada um no seu tempo, vamos entregar, que foi uma entrega parcialmente atendida. E quando eu vim, não tinha nada dessa, a parte de decoração, ambientação de entrega, e já estava, assim, no nosso olhar, muito gostoso, né? Então... Aqui tem um desafio legal, né? Na obra tinha uma coluna, né? Apareceu uma surpresa no meio da obra, um pouco inesperada. Na verdade, ela era meio inesperada, né? A gente, obviamente, até pela experiência, quando eu fui olhando a planta e fazendo todas as modificações, eu tinha a sugestão de quebrar toda essa parede, mas como eu não tinha plano estrutural do prédio, por ser um prédio mais antigo, eu já imaginava que existia um pilar, né? Então eu já fiz um projeto pensando num plano B, caso esse pilar de fato existisse. Então eu conversei com a cliente, expliquei essa proposta para ela, disse, olha, a gente vai abrir tudo, vai fazer, mas corre o risco de ter um pilar. Só que, claro que na minha ideia, era um pilar de 30, 40 centímetros, né? E quando a gente quebrou, o pilar tinha 1 metro e pouco, ou seja, ele acabou criando ali um elemento que atrapalhou, mas como a gente já tinha um plano B, ele atrapalhou pouco, né? A gente já estava preparado para esse impacto caso ele viesse. Novamente eu vou frisar, adoro frisar, para o pessoal entender que projeto é extremamente importante, né? Que obra tem surpresas, podem acontecer. Sim. Nem sempre você tem todos os elementos, né? E o importante é conseguir achar a solução, né? Agora, chamo a atenção, porque uma das coisas que me chamou a atenção, a solução para essa mesa de jantar, perfeitamente organizada. Você perde um lugarzinho, mas não perde, né? Mas você ganha um espaço, mas você ganha um espaço, né? E a mesa na proporção certa, né? Porque ninguém está cotovelando aqui para... Então isso é muito legal, né? Sim. E quando a gente pode contar com essa assessoria, né, Caio?
é fantástico, Sem né? dúvida. E é isso que você faz, você testa, né? A cadeira tem que, não é só gostosa o tecido, E ela digo tem mais, que... a gente testa, inclusive, apesar de a gente já ter conhecimento, por exemplo, quanto é uma mesa para 6 lugares, né, de tanto a tanto, a gente tem já isso no projeto, mas quando o cliente vai escolher de fato o móvel, às vezes o cliente fica inseguro, tanto é que no dia, não sei se a Paty vai lembrar, a gente estava escolhendo a mesa e falei, não, uma mesa de 2,20 por 1 ou 1,10, se não me engano, que é essa mesa. E aí a cliente falou, nossa, a mesa é enorme, não vai caber, não vai caber. Eu falei, tem projeto. Quando tem projeto, tem planejamento. Sabe E se tem planejamento, a medida tá lá. A medida não mente. Aí ela, pô, cara, não é possível. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, confia em mim, compra a mesa, a gente põe a mesa lá, e aí se porventura dezembro eu me entendo com a Paty. Aí ela falou, tá bom. E ela adorou. E aí o cliente volta para você, né? Porque você já tá naquela conversa com o cliente gostosa, né? Ele já tá realmente entendendo. Tem clientes que não conseguem visualizar, né, Caio? Mas a gente, como loja, a gente já visualizou. E aí a gente tá falando, confia que é isso. E uma outra coisa que eu lembro é a mistura da madeira com aço. Também. Que ela também. ficou um pouco, né? O cliente ficou um pouco faria ou não indecisa. faria, é verdade. Ah, o que você acha? Eu falei, eu acho que a gente tem que seguir o projeto. Até vou aproveitar o teu gancho para desmistificar uma coisa que eu escuto o tempo todo no escritório, que é as madeiras precisam ser todas da mesma cor. Cara, eu ouço isso, acho que unanimemente, todos os meus clientes chegam assim, mas a cor do piso com a madeira do móvel, com a madeira da cadeira. Eu falei, gente, olha só, vocês precisam entender que cada madeira vem de um lugar, cada madeira é uma coisa diferente. Por exemplo, do móvel, normalmente é uma madeira maciça, é uma madeira de verdade. A madeira do piso é uma impressão, a madeira do móvel também é uma impressão. Então, assim, não dá para você querer que tudo seja igual. E se você tentar fazer igual, fica pior. Então, escolha madeiras que se conversem, mas elas vão ser diferentes. Ah, mas o modelo da poltrona que eu vou pôr na ponta não é da mesma fábrica da cadeira daqui. Isso é gostoso, né? E a madeira não vai ser é o caso, né, mesma, Caio? esse Que é o não vai caso. ser o mesmo. E aí eu falo, gente, desapega disso, isso não é importante. Assim, hoje você olha a composição pronta, a pessoa não percebe isso. Mas na hora da escolha ela fica tão preocupada com esse detalhe, achando que isso é extremamente importante, e a hora que está pronto ninguém nem percebe que não é. E você vê vários projetos por aí, né, em outros lugares, e as pessoas não têm essa percepção. E aí o legal dessa mistura das madeiras é que assim, embora vamos supor que todas chamem feijão, vamos lá? Cada fábrica é Cada fábrica, então, olha, né, o castanho embuia que destacou no piso, então a cadeira ganhou uma elegância, né? Porque você tem a tonalidade da madeira, da cadeira, que não é a mesma do piso. Se fosse igual, não destacaria, certo? Então, mas existe uma conversa de tonalidade, né? A gente tem que ter esse feeling de saber a diferença de tons. Mas se você botar, sei lá, uma madeira diferente aqui, talvez ela não teria essa mesma sensação. E é o que a gente falou, não necessariamente a outra cadeira precisa ser a mesma madeira, né? Mas a gente está numa paleta ali que está todo mundo meio próximo. São fábricas diferentes, fábricas diferentes e a gente está, né, conversando perfeitamente. Né? Então, assim, muito interessante, porque também o cliente, quando vai na loja, ele vê um pedacinho de tecido, ele vê um pedacinho de madeira. E o que o Caio falou, madeira é algo natural. Todo esse conjunto pronto, que a gente fica realmente fascinado. Olha, fantástico. Acho que nosso espectador vem acompanhando, já começou a entender, já completou um pouco mais, a gente já viu um pouco de cozinha, agora toda essa área de integração, né? Isso. Até aqui eu tenho certeza que vocês estão alucinados. Sim, né? Você está vendo tudo.